Milionário encontra garçonete após ela doar sangue no hospital. Momento inacreditável. Marina se movia entre as mesas apertadas da lanchonete do hospital com um sorriso que parecia desafiar o cansaço e a anemia que teimava em drenar suas forças. Os corredores ferviam com o som de passos apressados, alarmes distantes, vozes cortadas por choro, gritos abafados. Aquele nó no peito de quem vê sofrimento, sem poder correr para salvar. No meio daquele caos, ela servia cafés fortes, pasteizinhos quentinhos e um pouco de conforto que dava a quem pedia, sem nunca perder a gentileza. Cada rosto tinha uma história, e Marina ouvia tudo, mesmo que o corpo implorasse por descanso. Aquele dia era como muitos outros, até que no impulso inesperado, algo dentro dela estalou. A notícia dos bancos de sangue vazios no hospital pairava no ar pesado, como um fantasma. Sem pensar duas vezes, resolveu doar o seu próprio sangue. Pode ser pouco, mas talvez faça a diferença para alguém, murmurou. Cada gota contava, e quando os médicos anunciaram que precisavam de sangue AB negativo, raro, para aquele recurso quase sagrado, o destino começou a girar uma roleta cruel. O nome desaparecia atrás das portas fechadas, mas a essência daquele sangue era a linha tênue que separava Gabriel do nada. O estranho é que ninguém sabia quem era a doadora, mas o destino, com seu humor irônico, logo entrelaçaria as vidas de Marina e Gabriel. Quando o pai dele, Roberto Oliveira, um empresário temido e odiado, entrou no hospital naquela mesma noite, uma nuvem negra ressurgiu do passado. Roberto, o homem que demoliu a casa de Marina anos atrás, jogando sua família na ruína apenas para erguer um shopping reluzente nos fundos daquela comunidade agrícola transformada em concreto frio. Dentro do hospital, sussurros percorriam os corredores como espectros. Você viu? É o filho do Roberto, aquele mesmo que virou a vida da gente do avesso. Marina escutava por entre os turbilhões de emoções. Ódio. À medida que Gabriel começava a recuperar os sentidos, um desejo inexplicável crescia dentro dele. Uma inquietação tomou conta do coração. Precisava encontrar aquela mulher misteriosa que o sangue quase lhe deu uma segunda chance. Era uma força que queimava por dentro, mais forte que a dor ou o medo. Quem é ela? Por que ela me salvou? Seu olhar vagueava pelo quarto, perdido, buscando algo que até ele mesmo não entendia. Marina, do outro lado, sentia aquele relógio invisível bater mais forte. Algo na história que não queria encarar já se anunciava, como um espectro pulsante na noite. Gratidão e feridas antigas se misturavam, enquanto o silêncio entre eles começava a criar um vento que poderia derrubar muros ou trazer um tsunami de revelações. O primeiro capítulo dessa trama começa no limiar da vida e da morte, carregado de um segredo que pode mudar tudo. Um segredo que grita no silêncio, esperando para ser descoberto ou enterrado de vez. Quem dará o próximo passo? Marina ou... Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no quarto de hospital era denso, quase sufocante. Gabriel piscava lentamente, o olhar ainda embaçado, mas as pupilas buscavam algo. Uma imagem, um rosto que teimava em escapar. Marina, do outro lado do vidro, segurava a respiração. O coração dela batia descompassado, como se pressentisse que ali, naquela noite, algo mudaria tudo. Roberto Oliveira, o pai de Gabriel, percorreu os corredores com passos pesados, o rosto uma máscara de pedra. Por um instante, parecia que o tempo tinha congelado entre a culpa e a raiva. Quando cruzou o olhar com Marina,
Um brilho estranho passou no rosto do empresário. Algo que ninguém esperava. A enfermeira responsável entrou apressada, carregando uma pasta com antigos registros médicos de Marina. Ela hesitou por um segundo, como se tivesse acabado de descobrir um segredo alarmante. Doutor Roberto, acho que é melhor o senhor ver isso antes, disse, a voz trêmula, os dedos suando. Roberto agarrou os papéis. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões, um pressentimento ruim subindo pela espinha. Naquele instante, seu passado, guardado as 7 chaves, invadiu a sala como uma tempestade, e ninguém podia escapar. Ali, nas páginas amarelecidas e amassadas, estava o que Marina nunca contou a ninguém. Seu nome verdadeiro, Marina Valente, vivia sob um falso, remetendo à época em que se... Não por acaso, uma disputa judicial contra Roberto Oliveira, seu pai biológico. Isso mesmo. O homem que ela acreditava ser apenas um monstro externo era parte da sua história, seu próprio genitor. A voz de Marina travou no peito quando ouviu Roberto sussurrar, quase para si, minha filha, com um tremor tão estranho que seus aliados assustados congelaram. Ela encarou o empresário, olhos arregalados, sentindo o nó apertar. Como se tudo o que acreditava estar construindo caísse em pedaços ali mesmo. Gabriel, ainda meio perdido, ouviu o murmúrio e virou o rosto para a mãe, a confusão estampada na face. O que? O que está acontecendo? Perguntou, a garganta apertada. A enfermeira, tentando esconder a agitação, explicou. Marina, ou melhor, Marina Valente, é filha de Roberto. Seu sangue era dele, para começar. Ele nunca disse, mas sempre sabia. Vocês dois estavam ligados muito antes disso. O quarto virou um redemoinho. Marina sentiu um peso esmagador. O mesmo homem que destruiu sua casa, arruinou a família, agora estava ligado a ela por laços sanguíneos. Um misto incontrolável de raiva, dor e um estranho desejo de compreensão explodiu dentro dela. Mas o choque maior ainda estava por vir. Roberto chamou pela atenção de todos e revelou, com uma voz cheia de sombras. Há mais. O acidente de Gabriel não foi acidente. Um burburinho tomou conta do hospital. Marina prendeu a respiração. Roberto continuou. Fui eu quem sabotou o carro. O mundo congelou. Marina sentiu a cabeça latejar violentamente, impotente diante da verdade brutal. Gabriel, cambaleando, encarou o pai com horror. Por quê? Sussurrou, a voz quebrada, como um menino que vê o mundo desabar em segundos. Porque ele ia contar para o mundo a verdade sobre... Nós, Roberto respondeu, revelando uma traição que ninguém imaginava. Sobre nós todos. Marina, você não é só filha. É a peça que pode destruir tudo o que construí. O silêncio que se seguiu foi maior que qualquer grito. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto Gabriel tentava segurar as lágrimas esquecidas na garganta. O passado que parecia estar morto, enterrado, agora jazia diante deles, mais vivo, mais cruel, mais ameaçador. E no meio desse turbilhão, a única certeza era que aquela noite acabava de se tornar o começo de uma batalha onde segredos sangravam, e confiança era a moeda mais cara. O que fará Marina? Fugirá? Enfrentará Roberto? E Gabriel conseguirá perdoar o pai que tentou matar? O relógio não para. A verdade, essa fera faminta, está solta. E a pergunta que fica no ar, cortando o silêncio como um punhal. Quem realmente é a vítima nessa história? O silêncio no quarto de hospital era pesado demais para ser só silêncio. Gabriel engoliu seco, o medo sacudindo o peito como um trem desgovernado. Marina sentiu a garganta fechar, os olhos queimando. Ela queria gritar, correr, fugir, mas ficou ali, paralisada. Roberto virou-se lentamente, o olhar duro, impossível de ler. O acidente não foi acidente. Eu fiz aquilo, repetiu, como se dissesse um segredo de morte. O ar pareceu sumir da sala, a dor do silêncio se espalhando como um manto escuro. Mas aí, de repente, algo aconteceu. A luz tremeluziu. O monitor de Gabriel começou a apitar estranhamente. Um alarme desesperado que cortou o silêncio. E junto, um grito vindo do corredor, que fez todos se enrijecerem. A porta se abriu com força,
Era a enfermeira que trazia a pasta, pálida como a parede. Tem alguém aqui! Precisamos ajuda urgente! Ela ofegou, apontando para trás. Os olhos de todos correram até o corredor, onde, para o choque geral, uma figura das sombras entrou cambaleando, com um ferimento profundo no peito. Era Marina? Só que não. Ela tropeçou, caiu nos braços de Roberto. O rosto dela escorria sangue. Um instante de confusão, um silêncio cortante. E então uma voz que ninguém esperava ouvir. Não todos correram para socorrer a mulher caída, mas suas palavras caíram no coração de cada um como punhal. Meu nome é Ana. A Marina, aquela que vocês conhecem, está presa. Eu substituí ela. As lágrimas correram pelo rosto machucado, pesado de uma verdade indizível. Roberto se virou, o rosto pálido, e então uma risada amarga escapou. Vocês acharam que sabiam? Achavam que a guerra era só entre mim e a Marina. Não. Vocês nunca imaginaram o que se esconde nessa história. Gabriel encarou a figura caída com desesperança, sentindo o chão sumir sob os pés outra vez. O que você quer dizer? Ana apontou para uma bolsa quebrada, onde uma série de documentos e fotos caíram pelo chão. Entre eles, um passaporte falso, contratos criminais, registros médicos adulterados. A Marina foi criada para ser isso, uma peça jogada na minha frente. Eu sou a filha real de Roberto. O silêncio voltou, agora mais letal e profundo que antes. Marina, a verdadeira, estava desaparecida, sequestrada havia meses. Ana, a impostora, ocupava seu lugar na comunidade, criando um emaranhado de mentiras. Ela precisou desaparecer, porque descobriu demais, coisas que podiam derrubar muito mais que a reputação do Roberto. Ana soprou, com um olhar que queima. Roberto fechou os olhos por um instante, e quando abriu, parecia uma criatura partida entre o remorso e algo ainda mais sombrio. Eu sempre terei que controlar o que sou, assim como controlei tudo na vida dela. Mas agora, com a Marina fora do jogo, o que acontece com vocês? Com ela? Com Gabriel? Gabriel apertou os punhos, o coração explodindo numa mistura de raiva e confusão esmagadoras. A verdadeira Marina ali fora, desaparecida. E essa impostora, à sua frente, era a filha legítima daquele homem que ele mal suportava olhar. O quarto virou um campo minado de verdades cortadas e mentiras que sangravam. Ninguém sabia mais em quem confiar. Quem era a vítima? Quem era o monstro? O que restava de verdade num mundo que desabava? Enquanto Ana era levada para a emergência, antes de se perder entre os corredores, sussurrou. Vocês não têm ideia do que está só começando. A porta fechou-se atrás dela. O eco daquele sussurro, afiado como uma lâmina, ficou pendurado no ar. E naquela noite interminável, ninguém conseguiria dormir em paz. O passado, o presente e até o futuro, tudo se despedaçava. E uma pergunta aterradora brotava no meio do caos. O que aconteceu com a verdadeira Marina? E quem, afinal, está por trás de tudo isso? O quarto mergulhou num silêncio pesado, quase sufocante. A porta se fechou atrás da equipe que levou Ana, e ficou só aquele ar denso, cheio de uma tensão invisível que grudava na pele. Gabriel e Roberto ficaram ali, imóveis, os olhos fixos no vazio, enquanto Marina tentava respirar fundo, o coração batendo como um tambor frenético na caixa do peito. Foi quando o telefone do hospital tocou, estridente e cortante. Roberto atendeu, a mão tremendo, a voz firme, tensa. Marina reparou que sua expressão mudou de repente. O rosto, que já carregava sombra, endureceu ainda mais. Ele ouviu, enrijeceu e disse, sem deixar a outra pessoa falar. Não pode ser. Você tem certeza? Você viu com seus próprios olhos? Alguém sussurrou perto da porta. As enfermeiras cochichavam baixo, trocavam olhares nervosos. No quarto, todo mundo parou. Gabriel apertou a mão do pai, a temperatura gelada subindo pelas veias. E então, como um trovão em dia claro, Roberto largou o celular na mesa com força, o som da queda fazendo eco, e disparou. Marina, isso muda tudo. Agora vocês precisam saber a verdade mais profunda sobre essa história toda. A verdadeira Marina está aqui, dentro deste hospital. Aquela frase caiu como um soco no estômago. Os olhos de toda a gente se arregalaram, a respiração ficando presa. Roberto se virou lentamente
encarando Marina com uma intensidade que queimava. Ela foi internada ontem à noite, em estado grave. Marina balbuciou um pedido. Quem? Onde? Roberto pegou um envelope lacrado da mesa. A mão dele tremia, mas ele jogou na direção da enfermeira mais próxima. Mandaram do outro hospital. Ela foi vítima de uma tentativa de assassinato. Alguém quer apagar a verdadeira Marina Valente de uma vez por todas. O silêncio explodiu. O nó apertou no peito de Marina, o medo virando uma faca crua dentro dela. Gabriel pigarreou, tentando segurar a confusão que ameaçava transbordar. Então as luzes da sala apertaram um pouco e os batimentos cardíacos de Gabriel começaram a apitar freneticamente no monitor. O alarme estranho, que deixou todo o mundo em alerta. Foi quando a porta do quarto se abriu de repente, com pressa, e uma enfermeira apareceu, pálida demais, quase esvaindo. Tem uma mulher sendo trazida de ambulância agora. Dizem que parece com a Marina. O tempo congelou. Todos os olhos se fixaram na porta. O som do corredor, o barulho distante da sirene. Tudo se juntava ao silêncio que doía. Foi aí que apareceu ela. Uma mulher, magra, com rosto pálido, olhos fechados, uma ferida enorme no lado da cabeça sangrando sem controle. Coberta por um lençol branco manchado de sangue. A equipe médica começou a trabalhar rápido. Mas havia algo ali mais forte que a urgência. Aquela mulher tinha o mesmo rosto de Marina. Gabriel fechou os olhos, como se não pudesse suportar aquilo. Isso é impossível, murmurou ele. Roberto encarou a figura, a voz seca, carregada de uma distância cruel. Porque essa mulher não é a Marina. Ela é sua irmã Marina. A outra filha que você nunca soube que existia. Marina arregalou os olhos com uma mistura de pavor e descrença. Irmã! A palavra queimava na garganta dela. Antes que pudesse entender o peso daquilo, a equipe médica finalmente conseguiu estabilizar a mulher. Ela abriu os olhos, mas não disse nada. Sua expressão era vazia, um abismo de dor e fúria. Olhou para Marina com um brilho estranho, quase assassino. Num sussurro rouco, a mulher falou algo que congelou o sangue de todos na sala. Ela se esqueceu de mim, mas eu nunca vou esquecer dela. Um frio cortou a espinha de Marina, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo rosto. Gabriel deu um passo para trás, a confusão crescendo como um ninho de serpentes na cabeça. Como assim? O que isso significa? Roberto, com uma voz que mais parecia uma sentença, respondeu. Vocês nunca tiveram só uma irmã. Existiam duas. A outra foi afastada, apagada. Mas ela voltou. O quarto virou tempestade. Cada olhar carregava um misto de medo e incredulidade. Marina sentiu o chão girar sob seus pés. Tudo o que acreditava estava desmoronando em pedaços. Pedaços que poderiam destruir não só a sua vida, mas a alma de todos ali. Só restou uma coisa clara. A guerra estava longe de acabar. E quem era aquela mulher machucada, encarando Marina com olhos de fogo, pronta para reclamar o que era seu? A resposta? Ninguém sabia. Mas uma coisa era certa. A verdade seria muito, muito pior do que eles podiam imaginar. O silêncio parecia se estender por uma eternidade dentro daquele quarto. Os olhos de todos grudados naquela mulher pálida, machucada, que encarava a Marina com um fogo que parecia capaz de derreter o aço. A tensão era quase palpável. O ar pesado, como se fosse possível cortá-lo com a lâmina da própria verdade que ela trazia. E aí, quando o tempo parecia congelar para sempre, algo aconteceu. A mulher, a suposta irmã, piscou rápido, e seus olhos mudaram. Não apenas um piscar normal, um brilho estranho, quase metálico. De repente, seu corpo se arqueou violentamente para trás, um espasmo que ninguém esperava. Marina deu um passo à frente, pronta para ajudar. Mas o rosto da mulher mudou de novo. Era Co. A luz do hospital piscou. As sombras dançaram nos cantos da sala. E então, no momento mais inesperado, aquela figura que todos acreditavam ser uma vítima, um elo perdido, abriu um sorriso cruel e frio, sem nada de humano naquele gesto. Vocês acham que me encontraram? Ela sussurrou.
com uma voz distorcida e cortante, tipo vidro quebrando no silêncio. Mas eu nunca fui ela. Um suspiro surpreso ecoou no quarto. Roberto recuou, o rosto congelado e uma mistura de horror e confusão. Gabriel apertou a mão da mãe, o olhar fixo, os olhos praticamente saltando do rosto. Marina sentiu o peito apertar tanto que achou que ia desmaiar. "Quem é você, então?" gaguejou Roberto, a voz cheia de medo. A mulher inclinou a cabeça, deixando o cabelo pálido cair de um lado, mostrando o que ninguém havia notado antes. Uma tatuagem estranha, uma sequência de números e símbolos tatuados logo atrás da orelha. Algo frio, calculado, como marca de algo muito ruim. "Eu sou o que vocês criaram para esquecer. A verdadeira história enterrada sob mentiras." E aí, com um puxão brutal, a mulher levantou a mão e mostrou uma foto antiga, amassada, caída no chão, junto com os documentos. Todos se esticaram para olhar. Era uma Marina, mas não a que estavam vendo. A imagem mostrava uma menina sorridente, abraçada a um homem que não era Roberto. Um homem que Alicia, a mãe adotiva de Marina, falou pouco, mas sempre com medo. "Ele me tirou de você", disse a mulher com voz entrecortada. "E vocês nunca souberam." Um murmúrio se espalhou pela sala, indeciso, assustado. "O que isso significa?" perguntou uma enfermeira caída no canto, sem conseguir esconder o nervosismo. Antes de alguém pudesse responder, o monitor de Gabriel começou a apitar alto, cortando o momento como um tiro. O rosto dele ficou pálido. As máquinas gritavam alarme e a enfermeira correu para o lado dele, apertando botões, tentando estancar aquele sinal descontrolado. Mas então, no meio do caos, as luzes falharam. Tudo ficou escuro e silencioso por um instante. Quando a energia voltou, todos perceberam que a mulher tinha desaparecido. Sumiu do quarto, sumiu do hospital. Como se o chão tivesse se aberto e a engolido inteira. Mas não era só isso. Na mesa do quarto, o envelope aberto, escondido, quase esquecido. Marina se abaixou para pegar. Dentro, havia uma carta com uma escrita trêmula, que parecia uma última confissão. Ela abriu a carta e leu em voz baixa, quebrada, sem conseguir acreditar. "Marina, se você está lendo isso, significa que eu não consegui voltar para contar a verdade. Roberto não é seu pai, nem sua família. Você foi criada para ser uma peão em um jogo que nem mesmo sabe que existe. A mulher que você viu, a impostora, a irmã, lamenta, mas ela era só a sombra do que vem atrás. Lá fora há um segredo que vai destruir tudo. E a verdadeira guerra nem começou. Confie em ninguém, nem mesmo em quem te deu a vida." O quarto ficou menor, o ar arrefeceu e um frio invadiu o peito de Marina. Gabriel, olhando para a mãe, sentia o mundo desabar ao redor. Roberto ficou imóvel, olhos marejados, tentando processar cada palavra que dizia. A ficha caía tão rápido que mal dava tempo de pensar. A pergunta seguinte ficou no ar, bem ali, cortando cada segundo. Se Roberto não é pai de Marina, quem, afinal, a criou? E mais, por que tudo isso estava escondido, enrolado em mentiras que agora desfiavam o que eles achavam ser realidade? Era um golpe brutal, uma queda sem fim para o abismo, e a única certeza que restava. A guerra estava só começando, e ninguém estava seguro, nem mesmo quem acreditava ser família. O que vai acontecer daqui para frente, só o tempo dirá. Por ora, uma coisa é clara, aquilo não era apenas uma luta de sangue. Era um jogo de sombra e traição, que ia muito além de tudo que eles poderiam imaginar. E a verdadeira Marina, onde estava? Ninguém sabia. Só que ela, muito provavelmente, estava mais próxima do que todos tinham coragem de olhar. O sorriso frio da mulher desaparecida ainda pairava no ar quando o silêncio no quarto foi rasgado por um estalo alto. A maçaneta da porta girou devagar, e todos travaram. No corredor, uma figura toda enrolada num cobertor manchado apareceu. A cabeça escondida, passos arrastados. Uma sombra que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Era difícil entender. A energia no ambiente mudou. Ficou densa como chumbo. Marina engoliu seco, o peito apertado, o cérebro girando rápido. Algo dentro dela disparou um alarme que não deixava espaço para perguntas, só para medo. A figura finalmente ergueu o rosto.
revelando olhos fundos demais para um corpo tão frágil. O branco da pele contrastava com os cortes recentes ao pescoço. Uma ferida disfarçada, quase imperceptível à primeira vista, mas impossível de ignorar quando se olha direito. E então ela falou, a voz um fio de aço partindo. Eu voltei. E não por acaso, Marina. Gabriel deu um passo para frente, mas a mãe segurou seu braço, os dedos tremendo. Um aviso silencioso para ele parar, para que tudo parasse. A mulher se arrastou até o leito, o olhar fixo num ponto atrás da cabeça de Marina, como se visse algo que ninguém mais podia enxergar. E aí, com uma força inesperada, inclinou-se para cima dela e sussurrou bem perto do ouvido. Você acha que a protagonista dessa história, que sabe de tudo, está redondamente enganada? O silêncio travou no ar. O coração de Marina martelava como um tambor na caixa do peito. Era como se a sala inteira tivesse virado um vulcão prestes a explodir. O quê? Sussurrou Marina, quase sem voz. Não sou sua irmã. Não sou quem você pensa. Nem você mesma sabe quem é. Gabriel sentiu o rosto ficar branco. Um suor gelado escorrendo pelas costas. Roberto fechou os olhos, o corpo arqueado para trás, como quem tenta se defender de uma tempestade. Então quem é você? Ventura, a voz falhando. O que quer? Um riso rouco escapou da mulher machucada. Seu olhar incendiava, cruel, despido de qualquer humanidade. Eu sou o segredo que vocês enterraram fundo. O monstro que vocês criaram para esconder a verdade. De repente, ela estendeu a mão e puxou algo do cobertor. Um pendrive. Pequeno, simples, mas seu peso parecia esmagar a atmosfera. Isso, disse ela, jogando o objeto na mesa, é tudo. Provas, gravações, documentos que mostram o que realmente aconteceu. Roberto engoliu em seco, a mão trêmula. Gabriel quase deixou escapar um grito. Tem vídeos, Marina. A mulher continuou com um tom venenoso, gozador. Você vai ver como tudo o que viveu, tudo o que acreditou, foi uma mentira bem montada. Marina mal conseguia respirar. As palavras colavam no cérebro, queimavam como ferro quente. A sensação de que todo o chão havia se aberto debaixo dos seus pés tomou conta do corpo. Antes que pudesse perguntar mais, o aparelho de televisão no quarto ligou sozinho, estalando como rádio antigo. A imagem tremulou e então começou a passar um vídeo. Cenas de câmeras de segurança de vários lugares do hospital, filmagens clandestinas, vozes abafadas, conversas carregadas de ameaças. A voz que se ouviu nítida foi a de Roberto. Mas não como homem de negócios poderoso. Ele conversava com alguém em tom conspiratório, falando de manipulações, falsas provas, desaparecimentos necessários e pessoas que precisavam sumir. Gabriel levou as mãos ao rosto, o horror estampado como nunca antes. Marina segurou as pontas do leito, as unhas cravadas na madeira, o gosto da mentira se tornando ácido no fundo da garganta. A mulher de repente virou para Roberto, olhos brilhando de desprezo. Você acha mesmo que errou no acidente do seu filho? Que isso foi um deslize? Não, foi só o começo. Os sussurros começaram a se espalhar fora da porta, profissionais e pacientes com os ouvidos grudados. A comunidade inteira parecia prestes a ruir naquelas 3 palavras: plano, abater e Roberto Oliveira. Marina se recompôs com dificuldade. O que exatamente você quer? Sua voz saiu baixa, cortada. Por que trouxe isso tudo aqui? Por que agora? A mulher sorriu com o que parecia ser a última energia. Porque precisamos destruir as máscaras. E você, Marina, ainda não sabe. Mas é a peça-chave. Nesse instante, o monitor das máquinas disparou. Um alarme estridente que fez o quarto gelar. Gabriel caía, perdia os sentidos. As forças sumiam. Roberto engoliu um grito de pânico. Marina tentou ajudar, mas seu corpo tremia como vara verde. A mulher virou a cabeça para ela, as palavras finais sussurradas como uma sentença. Você nunca foi filha dele, nem dela. Você é algo que nunca imaginei existir. Um estalo, um apito. A luz falhou novamente. Tudo escureceu. Quando a energia voltou, o pendrive havia sumido. E ali, na escuridão do quarto, uma pergunta cortava o silêncio cheio de medo. Marina não é filha de Roberto, nem da mulher que matou seus pais,
Então, quem afinal é ela? Quem mandou aquela voz ameaçadora? E que jogo cruel estava só no começo! A escuridão no quarto ficou mais densa, como se o próprio ar tivesse sido sugado pelas sombras. Marina engoliu em seco, o peso daquela informação esmagando a garganta. Gabriel, cambaleando, mal conseguia sustentar o olhar. Era medo, raiva, confusão misturados num nó quase impossível de desfazer. E então, no silêncio cortante, a porta se abriu de repente. Uma luz fria invadiu o ambiente. Passos rápidos, decididos, ecoaram do corredor. 2 policiais entraram, fardados, olhos fixos nos presentes, carregando uma pastinha preta com a urgência dos que trazem uma sentença. Senhor Oliveira? Perguntou o mais alto com voz grave. Precisamos que o senhor venha conosco, imediatamente. Roberto, com a face endurecida, virou-se devagar. Enquanto caminhava em direção à porta, o olhar dele foi cortado por Marina, um lampejo de desafio e medo misturado. Agora não. O que está acontecendo? Falou ela, a voz trêmula. Não é da sua conta, moça, respondeu o policial. Só um aviso. O senhor está oficialmente preso por responder a acusações de fraude, corrupção e homicídio premeditado. O murmúrio percorreu o quarto. Os olhos de Gabriel dispararam para o pai, que parou no meio do caminho, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Marina sentiu o peito explodir, as mãos tremendo loucamente. Como assim? Homicídio? Ele? O homem que ela odiava. Sim, mas o assassino? Mas o pior ainda não tinha vindo. Um carro de polícia chegou ao hospital, a sirene fazendo até as paredes estremecerem. Do banco ao lado, uma figura frágil, pálida, foi retirada com cuidado da ambulância. Os olhos de todos se fixaram na mulher, agora cercada por médicos e enfermeiros, e o frio percorreu as espinhas. Ela levantou os olhos, e o mundo pareceu parar. Marina. Mas não a Marina que eles conheciam. Era a verdadeira. Ferida, machucada, trêmula, mas viva. E antes mesmo que alguém pudesse reagir, ela estremeceu. Abriu a boca para falar e sua voz saiu firme, cortando como um golpe. Eu sei o que é real. Eu sei quem matou meus pais. O silêncio virou grito preso. Roberto congelou, o rosto tomando uma palidez de cadáver. Gabriel caiu para trás, o choque batendo junto com a dor. A mulher, a verdadeira Marina, olhou nos olhos do pai com uma clareza fria, aterrorizante. E não é você. Todos esperavam que ela apontasse o dedo para aquele monstro. Para ele, o assassino. Mas não. O verdadeiro monstro sempre esteve dentro de mim. Um sussurro, uma revelação, que despedaçou as certezas. O corpo de Marina caiu no leito fraco, mas ela estava acordada. O que ninguém viu no começo foi o brilho intenso nos olhos dela, um brilho sombrio. Gabriel engoliu seco, sentiu as pernas bambas. Essa Marina não era uma vítima, nunca fora. Eu não quero apenas justiça, continuou ela, arrastando a voz com um peso invisível. Eu quero vingança. E vou começar do jeito que sempre fiz, de dentro para fora. De repente, seu sorriso foi cruel e vazio como o abismo que se abriu sob todos ali. Roberto gritou cambaleando. O que é isso? Quem é você? Ela se levantou com dificuldade, apoiada no braço do leito, encarando a família inteira. Eu sou a peça que vocês nunca viram. A verdade que vos assombra. A filha que não teve medo de matar quem fosse preciso para sobreviver. O choque virou caos. Marina, a que estava ali, a que todos conheciam, sentiu o chão sumir. Seu coração virou gelo. Tudo, absolutamente tudo que ela acreditava ser, desmoronou. A mulher cravou o olhar nela, fria. Você não é nada, Marina. Só a sombra do que deveria ser. Eu sou a história verdadeira. E nesse instante, a luz oscilou de novo. O quarto escureceu. Quando a energia voltou, a mulher tinha desaparecido uma vez mais. Na mesa caído,
Um bilhete com uma mensagem simples, mas aterradora. Eu nunca deixei de existir, nem de esperar. E agora, a guerra começa de verdade. O quarto explodiu em murmúrios e olhares desesperados. Gabriel segurava a mão da mãe, tremendo. Roberto, cambaleante, tentava processar aquela bomba. Marina, em silêncio absoluto, sentiu o mundo desabar, perguntando a si mesma quem ela realmente era. E por que tudo que ela sabia, tudo que acreditava, agora parecia apenas uma mentira cruel. E ali, no meio daquela sala, só uma certeza sangrava na penumbra. Nada jamais voltaria a ser o mesmo. A verdadeira luta só estava começando. O bilhete caiu no chão. A tinta borrada parecia comer as palavras junto com o silêncio que tomou conta do quarto. Marina estava parada, presa num frio que subia pela espinha e congelava até o último pensamento. Gabriel apertava a mão da mãe, os olhos ardendo, e o Roberto encarava o vazio como se aquele fosse o fim do mundo. Ou pior, o começo de um pesadelo sem volta. De repente, o som da porta se abriu num estrondo seco. Todos se viraram um pulo. Era a verdadeira Marina. Cambaleando, a mão tocando o peito, o rosto pálido, mas algo novo ardia no olhar. Algo que ninguém esperava. Ela respirou fundo, jogando um olhar pesado para o pai, para o filho, para aquela mulher que fingia ser ela. Vocês. A voz cortando a tensão. Acham que eu sou a única verdade aqui? O quarto ficou ainda mais pesado, o medo como uma faca afiada no ar. Ninguém falou, mas o silêncio quebrou quando, com um tremor estranho, a mulher tirou do bolso um pequeno envelope amarelo. Eu guardo uma coisa que vai virar tudo do avesso. Roberto fechou os olhos, os pios cerrados como quem tenta se segurar, mas podia sentir a tempestade chegando. Marina, que estava sentada na cama, quase não respirava. Eleva uma mão, trêmula, para tentar pegar o envelope. Mas a outra mulher da sala avançou antes. Com um olhar de aço, ela abriu o envelope. Dentro, havia uma fotografia antiga, amarelada. Mas o que chamou a atenção não foi a imagem, e sim o bilhete dobrado, com palavras que ardiam como fogo. A mulher leu, a voz fria, lenta. Se você está lendo isso, saiba que não sou filha de Roberto, nem da mulher que pensa ser sua mãe. Você foi criada para ser a isca. A verdadeira verdade está guardada numa gravação. Eu nunca quis machucar ninguém, mas fui obrigada. O quarto estremeceu com a força naquela confissão. Gabriel engoliu seco, os olhos saltando. Nesse instante, o telefone do hospital tocou com um toque desesperado, cortando o ar. Roberto tremia enquanto atendia. A expressão mudou. Foi de medo para algo que ninguém reconheceu. Surpresa que misturava pavor e desespero. É sobre a gravação, disse, a voz quase sumindo. Encontraram o pendrive que desapareceu. Era um arquivo oculto, e não é só sobre mim. Marina olhou para a mulher, que encarava agora o pai de Gabriel com uma mistura de raiva e algo mais profundo. O pendrive, ele tem provas que mostram o quê? A pergunta saiu quase um sussurro. Antes que alguém respondesse, os monitores dos aparelhos dispararam um alarme estridente. Luzes piscaram, as máquinas chiavam. Gabriel caiu no chão convulsionando, a palidez voltando de forma desesperadora. Um grito abafado, sufocado, que partiu o peito de todos no quarto. Marina correu até ele, as mãos trêmulas tentando segurar o corpo dele, o rosto branco como papel. Não, não, fica aí. Por favor. Ela chorava e as lágrimas não paravam. Enquanto a enfermeira tentava ajudá-lo, a verdadeira Marina se virou para Roberto, os olhos queimando. Você não é pai dele. Nem é o homem que pensávamos, disse com voz firme. Antes que Roberto pudesse reagir, uma outra pessoa entrou no quarto correndo. O segurança do hospital, ofegante, na direção dos três, olhos esbugalhados. Senhor Oliveira, vocês precisam ver isso. É urgente. Ele jogou no chão outra pasta aberta, cheia de documentos, fotos e provas separadas. Marina pegou uma folha. Era o exame de DNA de todos os envolvidos. Não só Marina, mas Gabriel, aquela mulher e... Choque, Roberto. Marina sentiu o coração parar por um segundo. O exame mostrava uma coisa impossível. Nem Marina, nem Gabriel
nem a mulher que fingia ser irmã tinham qualquer laço sanguíneo com Roberto. Como assim? Marina balbuciou, a voz trêmula. O segurança continuou. As investigações apontam que Roberto não é Roberto. Ele tem vários nomes e uma identidade falsa. O quarto ficou tão silencioso que dava para ouvir os próprios corações batendo como tambores descontrolados. Vocês viveram uma mentira ainda maior, disse a mulher com o pendrive, aquela que dizia ser a verdadeira Marina, a voz afiada. Ele é um infiltrado. Ele não está nem perto de ser arte da família. O olhar de Roberto, ou quem quer que fosse, mudou. Saiu do medo para o controle frio, como se soubesse que a armadilha tinha sido armada contra ele. Vocês não entendem. Suas palavras tentaram ser firmes, mas tremiam. Eu estava protegido pelo motivo que ninguém imaginava. Vocês não vão sobreviver se souberem demais. Antes que alguém pudesse responder, o vidro da janela estourou numa explosão surda. Vidros voaram em direção ao quarto. Todos se jogaram para o lado. E uma fumaça densa entrou. Marina tossiu, cobrindo o rosto. De repente, sirenes explodiram no hospital. Policiais e agentes especiais invadiram os corredores correndo, armas apontadas. Era uma operação emergencial. A sala virou um caos. Pessoas gritando, tentando entender o que estava acontecendo. No meio do tumulto, Roberto, ou quem ele fosse, virou para Marina com o sorriso mais sombrio que alguém podia ter. Vocês achavam que sabiam quem eu era? Achavam que podiam me derrubar? Ele entrou em uma risada baixa, sem humor, aterrorizante. Eu sou a mentira que sustenta essa casa. E agora a casa vai cair, com todos dentro. E com uma última olhada pelo quarto, ele sumiu pela porta que se fechou como um caixão. O medo era tão palpável que ninguém sabia como respirar. E no ar ficou a maior questão. Se Roberto não é quem diz ser, quem ele realmente é? E o pior, o que ele está disposto a fazer para manter a verdade enterrada para sempre? O jogo só está começando. E ninguém estaria preparado para o que viria a seguir. O silêncio ficou pesado, denso como chumbo entre aquelas paredes brancas. Todos se encaravam, o ar cortado pela tensão que não deixava ninguém respirar direito. Marina sentia o coração batendo num ritmo louco, um tambor que parecia esmagar as costelas. Gabriel, do lado, apertava a mão da mãe com força, como se agarrar aquilo fosse suficiente para assegurar a sanidade. Quando Roberto fechou a porta atrás de si, o hospital parecia ter afundado numa escuridão mais profunda. E aí, no meio daquele caos congelado, algo inesperado aconteceu. O telefone que estava em silêncio por horas tocou, um som agudo, quase descarado diante da tensão. Marina esticou a mão trêmula e atendeu. Do outro lado, uma voz abafada, ofegante, quase um suspiro, falou com pressa que cortava os ossos. Marina, preciso que você ouça. É urgente. Eu não sou quem você pensa. O arrepio gelado subiu pela espinha dela inteira. As palavras entrecortadas faziam seu cérebro apagar pedaços daquilo tudo que acreditava. Ela tentou falar, mas outra frase já vinha. Eu sou a verdadeira Marina. Eu estive presa esse tempo todo, controlada. E não foi Roberto quem mandou te proteger. Foi alguém que sempre quis isso contigo. Até hoje. Cuide-se, eles estão vindo. A ligação caiu. Marina ficou gélida, o celular escorregando dos seus dedos, o calor desaparecendo do corpo num instante cruel. Gabriel olhou para ela, pedindo no silêncio uma resposta que não tinha. De repente, as luzes piscaram. O alerta da emergência soou em alto volume. Uma sirene interna, estridente e desesperada. Na porta, o segurança voltou correndo, pálido, com os olhos arregalados. Todas as saídas foram bloqueadas. Temos uma invasão. Pessoas armadas. Estão procurando a Marina. Dizem que ela não pode sair viva daqui. Marina engoliu seco, a boca seca, o frio tomando tudo. Seus joelhos quase cederam, o peito apertado numa prisão implacável. Gabriel segurou forte o braço dela, a voz um sussurro sufocado.
Quem são eles? O que querem? Antes que alguém respondesse, a porta se abriu com força. Uma figura encapuzada entrou, segurando algo que brilhou no chão. Um crachá policial, manchado de sangue e rabiscado com uma palavra: traidor. A equipe do hospital congelou. As palavras chegaram como facas. Aquele homem era ex-policial. Um rosto antes conhecido, agora marcado como inimigo público. O encapuzado jogou o crachá no chão e riu. Um som sem vida, cortante. A máscara caiu devagar. Era alguém que Marina jamais imaginaria estar ali. E então a bomba caiu com força esmagadora. Marina, eu te procurei por anos, disse ele com voz rouca, a máscara de ódio caindo. Eu sou seu irmão. Marina arregalou os olhos, o mundo tremendo à sua volta. Irmão? A palavra saiu suspensa, gelada. Ele se aproximou mais, a expressão dividida entre dor e fúria. Não esse Roberto, não essa mulher que fingiu ser você. Eu sou o filho que eles esconderam. O filho que Roberto tentou apagar, porque eu descubro a verdade que destruiria a família inteira. A verdade que ninguém quer ouvir. O quarto ficou em silêncio. Tão pesado que dava para ouvir a própria respiração trêmula do grupo. Gabriel engoliu em seco, a dúvida esmagando tudo. Quem era essa nova ameaça? E o pior, como alguém tão próximo a Marina e tão desconhecido podia ser tão perigoso? Você nunca soube de mim porque eles não quiseram, continuou ele, os olhos brilhando como um animal acuado. Porque eu vi o que eles fizeram. Eu vi a mão manchada de sangue, e por isso eu fui condenado a viver na sombra. Marina sentiu o nó no peito apertar tanto que parecia engolir seu coração. E de repente, as luzes tremeluziram de novo. Um estalo, a porta se fechou com um estrondo, trancada. Irmão misterioso sorriu com um toque cruel. Agora somos poucos nessa sala com segredos demais. E essa família, essa mentira construída vai ruir. Vocês não sabem no que se meteram. O silêncio se tornou um grito preso no peito de todos. E no meio daquela escuridão inescapável, Marina se perguntou, quase sussurrando para si mesma: quem é o verdadeiro inimigo? O que é horrível demais para ser revelado? E será que alguém nessa sala pode mesmo ser confiável? A noite tinha acabado de despertar a guerra real. E o jogo mal tinha começado. O quarto estava esmagadoramente silencioso, pesado como se o ar tivesse virado chumbo. Marina encarava o buraco negro das dúvidas que abrira naquele hospital e dentro de si. Gabriel, ao lado, respirava com esforço, como se cada fôlego fosse um soco no estômago. Caiu na cadeira, pálido, os olhos perdidos, feito faróis apagados. O peso da mentira que carregava parecia sufocar até a última gota dele. Não havia mais máscaras. Tudo caíra no chão, espalhado como vidro estilhaçado. Marina levantou o envelope envelhecido, as mãos tremendo, como se segurasse um vulcão prestes a explodir. Ali, naquele papel, estava a verdade cruel, dura demais para qualquer coração comum engolir. Eu não sou quem vocês pensam. Eu sempre estive aqui, nas sombras, a Marina verdadeira. E a guerra só começou agora. A voz saiu rouca, quebrada, carregada de uma força que ninguém ousou questionar. Gabriel se aproximou, o medo pintado no rosto, os olhos brilhando de confusão. Mãe, se tudo isso é mentira, então quem é você? Quem somos nós? Antes que a resposta chegasse. As portas do quarto se abriram em um estrondo. Policiais e médicos correram para dentro, os olhares fixos em Roberto, que finalmente se levantava, o rosto endurecido como pedra. Senhor Oliveira, você está preso. Por todas as fraudes, assassinatos e manipulações. A verdade veio à tona. Não há para onde fugir. O silêncio cortou como navalha. Marina sentiu um nó tão forte na garganta que o choro engasgou. Era como se o chão ficasse a 1000 metros sob seus pés. E agora? Sussurrou ela para Gabriel, a voz cheia de medo e esperança misturados. Foi quando a verdadeira Marina, a mulher ferida, mas com os olhos de fogo, se aproximou. Ela segurou a mão da outra Marina, não mais rival, mas parceira na dor. Não é o fim, disse aquela voz firme. É um começo. Um jogo sujo que finalmente vazou para a luz. E a conta vai ser paga. O som distante da buzina da ambulância,
O tilintar dos monitores, tudo parecia compor a trilha sonora dessa nova batalha. Marina olhou ao redor, sentindo a respiração pesada do hospital, o peso do passado e a chama inesperada da coragem. Gabriel segurou firme a mãe, as mãos deles trêmulas, como se procurassem um porto seguro num mar de caos. Roberto, agora preso, não era mais o senhor da situação. O monstro desmascarado, ele se tornava apenas uma sombra do que foi. Mas aquela última pergunta ecoava no ar, gelando a espinha de todos. Se tudo era uma mentira, então quem exatamente é Marina? E quem está por trás do que ainda está por vir? O telefone do hospital tocou. Marina olhou para ele e, com o olhar carregado, finalmente entendeu que nem tudo estava resolvido. A guerra real, ela sabia, mal começava. E assim, entre sussurros, olhares e um silêncio repleto de promessas ameaçadoras, o capítulo se fechava. Um convite aberto para o que certamente ainda estava por vir. Peraí, você que tá aí, não vai ficar parado agora, né? Você precisa se inscrever agora mesmo nesse canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma história explosiva que tá chegando. São momentos como esse que fazem tudo valer a pena. Esmague o botão de like agora e ajude a bombar esse vídeo com o poder do seu clique. Isso é o que o algoritmo quer, mas só os verdadeiros fãs sabem o valor disso. E olha, não fica só na sua, inunda a seção de comentários com tudo o que você achou. Suas teorias, suas emoções desse final alucinante. Quero ver geral participando, porque aqui a comunidade faz a história ganhar vida. Por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber desse desfecho. Não espere nem mais um segundo para espalhar essa bomba. Só assim.